Olá, pessoal, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estamos hoje no ar com o segundo número do programa Diálogos INEU, que é mais uma iniciativa do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos. No programa anterior, nós fizemos um apanhado detalhado dos protestos que eclodiram nos Estados Unidos após a morte do George Floyd, e o que se viu de imediato foi uma tremenda demonstração de solidariedade ao movimento Black Lives Matter, né, exigindo o fim da violência contra a população negra. Nós falamos ainda sobre as causas do racismo estrutural e o impacto disso no cenário eleitoral daquele país. E hoje nós vamos retomar essa discussão, esse fio, observando que os protestos vistos por lá continuam fortes, impulsionados pela morte de mais um cidadão negro pela polícia, e desta vez na cidade de Atlanta, na Geórgia, na última sexta-feira, dia 12 de junho. Com isso, ganham mais forças as mobilizações sociais em favor de mudanças para pôr fim ao racismo estrutural na sociedade. E uma das pautas principais dessa mobilização é a defesa da reforma das instituições policiais norte-americanas. E nessa pauta há diferentes posições em discussão. Muitos demandam a redução do orçamento para as polícias, o defund the police, se é que a gente pode traduzir, desse financiamento das polícias, né, dessa forma. E esses recursos seriam realocados para outras finalidades, como programas sociais e juvenis, educação, saúde, esforço de criação de emprego, né, na crise, habitação. E, no ponto extremo, defende-se o fim da polícia. Em Seattle, estado de Washington, depois de alguns momentos bastante tensos, a polícia entregou-se e, vamos dizer assim, e os manifestantes tomaram conta, criando uma zona sem polícia, uma zona neutra, autônoma, né? Uma espécie de zona livre de policiamento numa cidade que é um cluster das grandes indústrias e pequenas indústrias de tecnologia, né? E aí isso despertou a ira do Trump, né? Criticando duramente as autoridades locais, né? O programa de hoje é contribuir para esse debate, né? Entender um pouco melhor esse debate em torno da reforma das instituições policiais nos Estados Unidos, né? E tratando especialmente do modo pelo qual os democratas e republicanos estão se posicionando sobre esse tema e de como isso pode afetar, interferir na campanha eleitoral de 2020 para a presidência nos Estados Unidos. Então, para começar, eu lanço a pergunta para o meu colega Felipe Loureiro. Felipe, como se explicam essas demandas, né, relativas ao desfinanciamento da polícia ou até mesmo o próprio fim da polícia? O que você acha disso? Como que a gente pode entender isso? Olá, Neuza e todos e todas no nosso segundo episódio aqui do Diálogos. Essa é uma pergunta realmente muito importante. Eu diria que tem dois fatores principais que explicam essa radicalidade de determinados ativistas e movimentos, especialmente movimentos de ativismo negro nos Estados Unidos, contra a polícia. Um primeiro elemento importante que a gente já discutiu no outro episódio é a questão da brutalidade policial. Uma brutalidade policial que trouxe e vem trazendo consequências muito nefastas, especialmente para minorias norte-americanas. Brutalidade que se expressa por meio da questão das revistas abusivas, das formas violentas de contenção de suspeitos, como é a questão dos sufocamentos, né, que inclusive foi a causa do assassinato do George Floyd no final de maio, a questão dos mandados de busca que a polícia realiza entrando sem bater na casa das pessoas, que é uma forma extremamente violenta, né, de implementar mandados de busca, e, obviamente, a própria questão da violência que leva ao assassinato de vários negros e negras em situações de abordagem policial. Então, acho que a primeira coisa fundamental é a questão da brutalidade da polícia. Isso leva a gente a entender o radicalismo de determinados grupos de negros e negras
né, que muitas vezes pedem ou o desfinanciamento das polícias, o que você mencionou, defund the police, ou até o fim da polícia enquanto instituição nos casos mais radicais de ativismo. Agora, tem um outro elemento que eu gostaria aqui de chamar a atenção, que é o quanto o Estado norte-americano, nas últimas décadas, acabou se transformando quase que num símbolo, né, de uma postura extrema, uma postura excessiva sobre a questão do crime. Uma postura excessiva e que vários estudos mostram que afetou desproporcionalmente o negro na sociedade norte-americana. E o maior efeito disso, e talvez a maior expressão dessa postura extrema do Estado norte-americano com relação ao crime, é o problema seríssimo nos Estados Unidos do encarceramento em massa. Nas últimas décadas, o que a gente percebeu foi uma explosão de prisões nos Estados Unidos relacionadas, né, a essa forma extrema de lidar e de conter o crime, né, concebendo o crime de uma maneira bem ampla, inclusive. E você tem realmente dados alarmantes que mostram que as pessoas que são presas, e muitas delas, majoritariamente negros e negras, mesmo depois, quando saem da prisão, elas acabam se transformando quase como cidadãos de segunda classe, o que cria também, com relação à polícia, com relação ao Estado, todo um ódio, um ressentimento muito grande que a polícia, digamos assim, acaba simbolizando. Se você me permitir, Neuza, eu queria trazer alguns dados que mostram, né, a gravidade da questão do encarceramento em massa. A população carcerária nos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia, ela saltou em 1980 de 300 mil presos para dados de 2018 do Bureau of Justice Statistics, de 300 mil presos para mais de 2 milhões de presos. Então a gente tem, na verdade, nesse período aí de 1980 a 2018, um crescimento da população carcerária nos Estados Unidos de 6 vezes. A população carcerária cresceu 6 vezes, enquanto a população norte-americana, no mesmo período, cresceu 40%. Tá? Há estudos que mostram que essa é a maior explosão em termos de população carcerária na história da humanidade. Algo absolutamente inédito. E que torna os Estados Unidos, que é uma coisa muito assustadora, né? Pensando no país mais rico e mais poderoso do mundo, que torna os Estados Unidos o país com a maior população carcerária do mundo, superando inclusive a população carcerária chinesa, que bate aí na casa de 1,6 milhão de pessoas, enquanto que nos Estados Unidos, como eu mencionei anteriormente, supera 2 milhões de presos, né? De acordo com dados do World Prison Brief. Então, os Estados Unidos não só têm a maior população carcerária do mundo em termos absolutos, mas também em termos relativos. 655 presos por 100 mil habitantes. Em termos relativos, os Estados Unidos eles estão em primeiro lugar, em segundo lugar vem El Salvador, depois Ruanda, depois Rússia e, por último, né, no caso em quinto lugar aqui nos nossos exemplos, o Brasil, né, que tem uma população carcerária aí de 690 mil presos e 333 presos a cada 100 mil habitantes. Então, essa é uma questão muito importante, essa explosão carcerária que aconteceu nos Estados Unidos nas últimas 3, 4 décadas, e é uma explosão que afeta desproporcionalmente mais negros do que brancos. Para vocês terem uma ideia, né, os negros constituem aí quase 37% da população norte-americana. Apesar de constituírem 37% da população norte-americana, eles representam quase 70% da população carcerária do país. Ou seja, a cada 7 pessoas, a cada 10 pessoas presas, 7 são negros. Tá? E aí muitos podem argumentar que isso está relacionado, né, a questões de desigualdade socioeconômica ou de taxas de crimes que são cometidos, né, mais proporcionalmente por negros do que com relação a brancos. Mas há vários estudos que mostram que não dá para a gente falar só na desigualdade socioeconômica e em taxa de crime para explicar o fato de mais negros estarem nas prisões do que brancos. Você tem outras questões importantes. E uma delas é a questão do endurecimento desproporcional de penas sobre crimes leves, né? Especialmente consumo de substâncias ilícitas, drogas, né, no caso, e o racismo estrutural, o fato da polícia fazer valer a lei
muito mais sobre negros do que sobre brancos, né? E aí a gente poderia entrar em vários casos para poder explicitar o que eu estou dizendo, mas acho que o mais importante é a política de guerra às drogas, que foi implementada aí ao longo dos anos 80 e 90, iniciada pelo governo Reagan, e que vai ser mantida pelo governo do Bush pai, vai ser mantida pelo governo Clinton, e que aí você vai ter vários elementos que constituem essa guerra às drogas e que estão relacionados a esse encarceramento em massa. Em primeiro lugar, já comentei a questão do endurecimento de penas, né? Então você tem leis federais que endurecem penas, especialmente com relação ao consumo de drogas. Então você tem uma lei de 1986 chamada End Drug Abuse Act. Essa lei é extremamente importante porque ela vai tornar o consumo de crack muito mais penalizável, a pena para o consumo de crack muito mais séria do que a pena, por exemplo, para o consumo de cocaína, né? Então, de acordo com essa lei de 1986, a quantidade de crack que uma pessoa é pega consumindo, né, a pena dela vai ser 100 vezes maior do que a pena de alguém que é pego consumindo uma certa quantidade de cocaína, né? E aí vários estudos mostram que o consumo de crack, por várias razões, ele acaba acontecendo principalmente em grupos sociais menos favorecidos, e aí, consequentemente, você vai ter um número maior de negros, né, e outros grupos minoritários norte-americanos consumindo mais crack, e como você tem uma pena sobre o crack que é muito mais dura, evidentemente que essas pessoas vão acabar ficando mais tempo na prisão e vão sofrendo mais do ponto de vista de endurecimento dessas penas, né? Uma outra legislação importante, então essa é de 1986, uma outra legislação importante, ela aparece em 1994, no governo Clinton, no governo democrata, que vai também ter uma postura muito dura com relação à lei e à ordem, né? Que é a chamada Violent Crime Control and Law Enforcement Act, de 1994, que é a maior legislação penal em nível federal nos Estados Unidos, né? Ela vai ter inúmeros tópicos, inúmeros títulos, vai ampliar recursos para prisões, vai aumentar penas para diversos crimes, inclusive consumo de drogas, vai ampliar a abrangência sobre a pena de morte, né? E vai criar uma coisa que o Clinton chamava de 3 times you are out. Ou seja, se você foi preso 3 vezes, se você foi, digamos, processado 3 vezes, você está fora da sociedade. Você vai sofrer pena de prisão perpétua, né? Então, realmente é uma lei que representa não só uma ampliação muito grande, né, de vários aspectos relacionados ao sistema criminal norte-americano, mas um endurecimento de muitas penas. Então, a questão do endurecimento das penas relacionadas à guerra às drogas, métodos agressivos de enforcement das leis, que aí é o caso das revistas indiscriminadas, né? Revistas estas que muitas vezes acontecem, né, pelo menos com maior frequência, sobre negros do que sobre brancos, a questão do perfilamento racial, né, de você olhar a figura negra e considerá-la uma ameaça simplesmente pela cor de pele, né? E é interessante que a própria Suprema Corte considerou em inúmeros casos que esse tipo de revista ela não seria considerada uma ameaça, né, um desrespeito à Quarta Emenda, não seria considerada uma ameaça, um desrespeito à Quarta Emenda, né? Recursos federais para estados e municípios. Então você tem, desde os anos 80 e anos 90, vários recursos sendo dados para estados e municípios para ampliar esse sistema, né, de endurecimento das leis, de dar maiores condições para a polícia implementar esse endurecimento das leis e que vai levar também a esse encarceramento em massa. E aí um outro ponto que eu já mencionava anteriormente, que é o fato de não apenas você ter um encarceramento em massa, mas quando essas pessoas saem da prisão, majoritariamente negros, quando eles saem das prisões, eles vivem uma situação de profunda discriminação e até segregação legalizada, né? De você ter, por exemplo, restrições a figuras, a pessoas, cidadãos que foram presidiários, restrições a políticas sociais, né, com relação a food stamps, housing programs, né, programas de acesso à comida, de programas de subsídios para a compra de casas ou aluguel de residências. Você vai ter restrição para ex-presidiários nesse tipo de programa. Você vai ter a questão da própria discriminação no emprego. O indivíduo vai procurar um emprego, tem que colocar no application que ele é ex-presidiário. Muitas vezes ele não consegue um emprego por causa disso, né? E a questão da própria restrição do direito de voto e do direito de participar em grandes júris, né? Ou seja,
Há vários estados que restringem o direito de voto para quem tem liberdade condicional, quem está em liberdade condicional, e até para ex-presidiários, né? E aí a gente tem um livro clássico, que é o livro da Michelle Alexander, né, chamado The New Jim Crow, de 2010, em que ela argumenta especificamente que esse sistema de guerra às drogas, de encarceramento em massa e das consequências do pós-encarceramento, ela criou, basicamente, nos Estados Unidos, né, nos anos 80 para frente, um novo sistema de segregação racial legalizada, né? Ou seja, é quase como recriar aquele sistema do Jim Crow, que é o nome dado para essas leis segregacionistas, instituições segregacionistas, que basicamente vigoraram no sul dos Estados Unidos pós final do século XIX, pós-guerra civil, início dos anos do século XX, né? É quase como recriar esse novo Jim Crow, né, diante do contexto aí de encarceramento em massa e das consequências pós-encarceramento. Então, basicamente, respondendo, eu sei que eu fiz uma longa resposta, mas é que eu acho que é importante para começar o diálogo, trazendo esse contexto maior, né, diante de tudo isso, de uma brutalidade policial, de duras penas para crimes leves, uma desigualdade no efeito de como as leis criminais são implementadas, a questão do encarceramento em massa e a discriminação e segregação legalizada desses ex-prisioneiros, grande parte deles negros, tudo isso, né, quando a gente coloca em contexto, torna compreensível o fato de determinados grupos e ativistas negros advogarem, né, ou o desfinanciamento das polícias, a redução do orçamento para as polícias, divergindo e colocando esse orçamento para outros setores, ou até o fim da própria polícia, em casos mais extremos. Então, respondendo à tua pergunta, eu sei que eu fui, né, um pouco mais longo na resposta, mas acho que é importante esse contexto, Neuza. Então, Felipe, você fez uma apresentação bastante detalhada para a gente, né, das causas desses movimentos, né, dessas demandas que surgiram aí nos últimos dias em relação ao desfinanciamento da polícia e até, né, o extremo aí de terminar com a polícia, botar fim à polícia. Muito bem. Agora, essas manifestações, elas afetam o cenário eleitoral, né? Conforme a gente já colocou aqui. E aí, assim, como é que isso fica? Porque, olha, você vê o Trump na resposta das tensões, dos grandes movimentos, ele aproveitou, parece ter aproveitado essa escalada de tensão vista, né, no início das manifestações, com os episódios que a gente já falou aqui, violentos, né, com saques em estabelecimentos comerciais de alto padrão, queimas de carro, edifícios da polícia, né? Isso tudo chocou muito a população, né? E esses incidentes, eles foram gravados e transmitidos de forma repetida, exaustiva pela mídia, né? E aí, o que eu fico imaginando é que ele esteja pegando isso e colocando como uma bandeira, né? Quer dizer, seria, até a mídia já falou, que uma tábua de salvação para ele, essa violência que tem sido presenciada, né? E aí ele iria usar isso para a campanha de reeleição em novembro, né? Ou seja, empunhando a bandeira da segurança pública com os slogans Keep America Safe, né? E aí ele se distancia um pouco do Keep America Great, né? Ou eu sou o presidente da lei e da ordem. Se você não coloca a ordem aí, eu vou aí e coloco, né? Uma ameaça aos democratas, né? E sendo Trump essa figura que sempre entra meio que soltando bombas, né? Restaria à sociedade norte-americana escolher entre a sua proposta de garantia da lei e da ordem e a do concorrente, né, o democrata Joe Biden, a quem o Trump acusa de imprudente, né, no que diz respeito justamente a essa questão da segurança pública. E ele, concretamente, acusa o Biden de ser o apoiador da ideia de retirar parte ou a grande quantidade dos recursos da força policial, né, e alocar isso para outras finalidades. Só que não, né, as coisas não são assim, tão de forma definida como o Trump quer colocar nas caixinhas, né? Nós sabemos que dentro do Partido Democrata há diferentes posições, né, em relação às pautas variadas, inclusive a questão aí desses movimentos, essa pauta dos movimentos que a gente discutiu aqui, você colocou as causas.
E aí, assim, o que a gente viu, e que então tem leis já sendo introduzidas, inclusive, né, uma lei, um projeto de lei aí sendo introduzida para mudar tudo isso. Então, eu te pergunto, como é que fica, como é que se definem esses dois partidos, né, em relação a essa questão, né? Como que a gente poderia identificar a, a estratégia de campanha do Biden, né? E a estratégia do Trump como resposta? Será que você poderia discutir isso com a gente aqui, trazer aqui uma luz para a gente, para o entendimento disso? Então, Neuza, vamos começar primeiro falando dos democratas. Eu acho que você trouxe vários elementos importantes. Quando a gente fala dos democratas, é importante, em geral, né, reconhecer que os atores políticos democratas, tanto no nível federal, mesmo nível estadual e municipal, eles não encampam essas propostas mais radicais com relação ao desfinanciamento da polícia, em termos muito amplos, e nem o próprio fim da polícia, né? Você citou o caso do Biden. O Biden, interessantemente, ele chegou a dar uma declaração dizendo que ele não apoia o desfinanciamento da polícia, né? E o Biden tem um outro elemento que, apesar da ligação dele com os negros, né, ser uma ligação extremamente importante e que foi algo fundamental para a vitória do próprio Biden nas primárias, né, democratas que aconteceram agora, nos últimos meses, apesar dessa ligação, o Biden tem alguns passivos meio complicados com relação à causa da brutalidade policial e do encarceramento de massa. Aquela lei de 1994, que eu mencionei na minha fala anterior, durante o governo Clinton, ela foi, na verdade, escrita e com colaboração direta do próprio Biden. O Biden tem uma identificação forte com essa lei de 1994, que acabou reforçando a tendência lá dos anos 80 do governo Reagan, né, de ampliar o encarceramento em massa e uma postura muito mais dura com relação ao crime e diversos tipos de crime, né? Então, é interessante perceber que o Biden afirma que não apoia esse desfinanciamento, e nem a própria líder democrata no Congresso, na Câmara dos Representantes, a Nancy Pelosi, ela também afirma que, apesar de dizer, olha, é uma questão estadual e uma questão municipal, ela não chega a adotar uma postura pró-desfinanciamento de polícia. Isso sem, evidentemente, entrar na questão do fim da polícia, que esses líderes democratas mais de alto escalão certamente não apoiam, né? E, como você bem colocou, os democratas eles já começaram a atuar no sentido de dar uma resposta, né? Já que não ir a esse extremo de maneira alguma, mas dar algumas respostas. E uma das respostas foi exatamente esse projeto de lei que você trouxe na sua fala, que foi assinado por mais de 200 democratas, né, na Câmara dos Representantes, apresentado, né, pela própria Nancy Pelosi na última semana. But now the world is witnessing the birth of a new movement that has spread to many nations around the world, with thousands marching to register their horror at hearing the cry, "I can't breathe." People marching to demand not just change, but transformative change that ends police brutality, that ends racial profiling, and that denies local jurisdiction the power to fire or prosecute offending officers. That is why last Monday I introduced, along with Chairman Nadler and more than 200 members of Congress, H.R. 7120, the Justice and Policing Act. This bold, transformative legislation will assist police departments to change the culture of policing, raise the standards of the profession, and hold those officers accountable. E essa proposta de lei, que é chamada de Justice and Policing Act, ela foca basicamente, eu vou trazer aqui 3 elementos importantes. Primeiro, proibir determinadas formas violentas de contenção de suspeitos, né, como o caso dos sufocamentos, dos chokes, que foi o responsável pelo assassinato do George Floyd, né, proibir determinados tipos de mandados de busca, especialmente o caso do entrar sem bater, né, o no-knock warrant, também recebe um determinado tipo de proibição, propõe a construção de um sistema nacional de informações sobre casos de violência policial. E o ponto que vem sendo mais polêmico na discussão com os republicanos é a questão da flexibilização da chamada imunidade qualificada, né? Ou seja, permitir com que casos de violência policial sejam mais facilmente processados pela população e por ativistas, que é um elemento já considerado mais, digamos, polêmico dentro do debate. E como você também colocou muito bem, governadores
e prefeitos em diversas regiões do país também vêm, nesse momento, apresentando leis e até aprovando leis. Então, no caso, por exemplo, de Minneapolis, que foi o epicentro do que aconteceu com o George Floyd, a gente já tem, né, a cidade discutindo a questão do desfinanciamento da polícia, o estado de Minnesota já está discutindo formas de banir maneiras mais extremas de contenção de suspeitos e assim por diante. Em Nova York, o governador Andrew Cuomo também já assinou uma lei na última sexta-feira banindo sufocamentos, né, obrigando a polícia a apresentar dados sobre casos de indisciplina e de problemas de policiais nas diversas delegacias. Então a gente já vem tendo realmente ações, tanto da parte, né, do topo, digamos, dos democratas no Congresso e mesmo o próprio Biden apoiando determinados tipos de ações, como também medidas no âmbito estadual e local. No caso dos republicanos, né, você falou aí sobre o Trump e fez, né, alguns comentários importantíssimos, né, da ação do Trump nesse debate. É importante fazer uma diferenciação entre o Trump e os apoiadores do Trump, tanto apoiadores políticos e midiáticos, e outros atores republicanos. Por que eu acho que essa é uma discussão, uma diferenciação importante, né? Porque você tem, por exemplo, em alguns estados governados por republicanos, como o caso de Iowa, já debates para reformas nesse sentido. Claro que reformas envolvendo contenção, medidas que proibiriam medidas de contenção de suspeito, como o caso dos sufocamentos que eu mencionei, né? Não chegam de maneira alguma a levar a coisa para desfinanciamento. Mas já há em alguns estados governados por republicanos debates nesse sentido. Os próprios republicanos no Congresso, no Senado, já disseram que têm interesse em apresentar uma lei, né, para fazer algum tipo de reforma nas polícias. O que fica claro é que, se por um lado há uma concordância entre republicanos e democratas no Congresso para banir formas violentas de contenção de suspeitos, não há um acordo com relação à imunidade qualificada que eu mencionava anteriormente. Os republicanos consideram que flexibilizar isso e permitir que policiais sejam mais facilmente processados é um problema, é um non-starter, né? Então, esse é um lado, né? A questão dos republicanos no Congresso mais moderados, tendo uma postura mais responsável, não todos, é importante dizer não todos, você tem vários senadores que são fortemente trumpistas, né? E alguns republicanos, alguns governadores e prefeitos republicanos também mais moderados que vêm apoiando algum tipo de reforma policial, mesmo que um apoio mais, digamos, discreto, né, se comparado aos democratas. Quando você vai para o Trump, a situação muda radicalmente. Para o Trump, para os apoiadores políticos do Trump e para o setor midiático que apoia o Trump. O Trump se coloca como grande defensor da lei e da ordem, né? Ele se põe como grande defensor da lei e da ordem contra a anarquia. Uma anarquia que supostamente estaria sendo fomentada por esses ativistas e estaria sendo fomentada pelos democratas. Esse é um ponto importante, porque, na verdade, o Trump utiliza táticas claras de desinformação, né? Então, ele afirma, por exemplo, ele identifica os democratas como defensores dessas propostas mais radicais de desfinanciamento e de fim das polícias, o que não é verdade, né? Acabei de comentar que o Biden fez declarações dizendo favorável, né, ao desfinanciamento, contrário, portanto, à ideia do desfinanciamento das polícias, né, e muito menos fim das polícias. O que essas táticas de desinformação colocam? Que o Biden, na verdade, ele já mudou de posição antes, né? Então ele pode mudar de posição e vai acabar querendo, sim, desfinanciar as polícias. Essa tática do Trump de entender o Biden como uma figura senil, como uma figura velha, inclusive, né, o apelido que ele dá para o Biden é de Sleepy Joe, né? Ou seja, o Joe dorminhoco, que não sabe, de fato, como agir, porque já está muito velho, e que, portanto, esse Sleepy Joe ele seria dominado pelo Partido Democrata, que é um partido radical, e acabaria, se virar presidente, acabaria sendo dominado por essa pauta e por essa agenda radical dos ativistas negros, né? Então, ele faz uma identificação muito clara, por uma tática de desinformação, dos democratas, inclusive do Biden, com essa postura mais radical de desfinanciamento amplo e de fim das polícias, né? E isso é ampliado pelos apoiadores dele no Congresso, né, senadores trumpistas, como o caso do senador Ted Cruz, por exemplo, e principalmente na mídia. Acho que na mídia o caso é mais complicado. Se você olha a Fox, né, a Fox amplia esse discurso e essa desinformação, identificando democratas com defensores da anarquia enormemente, enormemente. Essa tática do Trump vai dar certo?
As pesquisas de opinião mais recentes mostram que não, né? Saiu uma pesquisa de opinião do Washington Post, junto com um char George Mason University, que saiu, na verdade, alguns dias atrás, no final da semana passada. É uma pesquisa que aconteceu entre os dias 2 e 7 de junho de 2020, né? Tem uma margem de confiança de 3,5% para mais ou para menos. Eu queria aqui, só para terminar essa minha resposta, dar os dados mais importantes dessa pesquisa. Então, os resultados mais importantes. Uma pergunta foi feita para os norte-americanos, que é: a morte do George Floyd teria sido um incidente isolado, como Trump argumenta? Não é um problema de racismo estrutural da polícia, foi um incidente isolado. Teria sido um incidente isolado ou reflete um problema maior, né? 29% dos americanos dizem que seria um problema isolado, enquanto que 69%, quase 70%, dizem que, na verdade, reflete um problema maior relacionado a racismo estrutural na polícia e no sistema criminal norte-americano. É interessante comparar esse dado com dezembro de 2014, logo após o assassinato do Michael Brown em Ferguson, né, em que naquele momento já não há essa hegemonia tão clara, né, de que não é um incidente isolado. Naquele momento, 51% dos norte-americanos diziam que o que aconteceu com Michael Brown em 2014 teria sido um incidente isolado, né? Outros resultados importantes dessa pesquisa. Você apoia os protestos? 74% disseram que sim, ou apoiam em grande parte ou apoiam razoavelmente, né? Quando os protestos se tornaram violentos, quem deveria ser culpado, né? 14% diz que a polícia, 10% diz que foram os manifestantes os responsáveis e 66% considera que outras pessoas minoritárias agiram de forma irresponsável e não os manifestantes, né? Você aprova a forma como o presidente Trump respondeu aos protestos? 35% aprova e 61% desaprova a forma como o presidente Trump respondeu aos protestos. E aí, que tipo de presidente você prefere agora? 37% disseram aquele que restaura a segurança, então indo nesse caminho de law and order, né, que restaura a segurança. 50% disseram um presidente que resolve o problema da divisão racial no país. E 12% disseram que preferem que façam as duas coisas. Traga segurança e que restaure, né, digamos, o problema da divisão racial. E aí, você acha que as polícias fizeram as mudanças necessárias para tratar negros de maneira igualitária? 13% disseram que sim e 81% disseram que não. Então, tudo indica, apesar dessa tática, né, do Trump de lei e ordem e de desinformação vinculando os democratas à anarquia, né, que determinados manifestantes supostamente estariam fazendo, tudo indica, por enquanto, olhando para as últimas pesquisas de opinião, que não está dando certo. Então é isso, Neuza. Não sei se eu consegui responder mais ou menos o que você perguntou, mas basicamente essas são as questões principais. Muito bem, Felipe, você colocou bem, né, essa pergunta no final, né? Será que essa estratégia do Trump vai dar certo, né? Ou seja, esse jogo dele de muito posicional, né, dele se colocar como a solução, né? E o outro ser o problema, né? Ele é parte da solução e o outro é parte do problema, né? Então esse jogo dele é um jogo já bastante manjado. Agora a pergunta que fica é se isso vai funcionar, se isso vai dar certo, porque a gente deve lembrar aqui que o contexto é um contexto muito singular, né? Ele está diante de uma crise, né, uma crise nas relações raciais, considerada a maior desde 68, né, mas também tem uma crise aí de saúde, considerada a maior desde 1918, e uma crise econômica, né, também considerada a maior desde 33. Então, como é que isso, né, como é que ele vai levar adiante essa estratégia ou essas táticas, né, de matar ou morrer, ou de arrebatar corações, né, e mentes de um eleitorado que pode estar sendo manipulado por todas essas desinformações que você colocou aqui, né? Bom, mas isso, a gente está aqui chegando ao fim, né, desse programa, e eu gostaria muito de agradecer a todos, né, principalmente a vocês que nos assistem, né, e gostaria também de dizer que os comentários, dúvidas e sugestões são muito bem-vindos, e
e podem ser colocados aqui nos comentários do nosso próprio vídeo aqui do canal do YouTube. E para aqueles que ainda não se inscreveram, eu vou dizer, por favor, inscrevam-se no canal, isso é super importante, e deixem o nosso like aí, que também isso é importante para nós. Bom, nossa próxima programação irá ao ar daqui 15 dias, especificamente dia 2 de julho de 2020, então nós esperamos vocês aqui novamente. Muito obrigada, Felipe.